Na próxima aula vai ter lambdas e matrizes, né, por cima. Eu passei a noite estudando hits de novo para ver se fazia funcionar, conseguia fazer funcionar um programa e tudo. Faz 2 anos que eu não dou esse curso, né, então eu estou bem... Os detalhes estão bem ruins para mim. Vamos lá, então. Estamos gravando já. Vamos falar de pré-processamento de texto, então. Então, agora a gente tem o texto, né? Só que a gente quer indexar, e que a gente tem outras tarefas para facilitar algumas coisas, ou possivelmente facilitar. Muito do pré-processamento de texto, ele vem de um passado onde você tinha que poupar muito espaço, tá? Ou não sabia tratar com algumas coisas, ou, por exemplo, você tinha usuários que estavam usando o sistema em português, mas não tinham teclado em brasileiro, então eles não usavam acento. Então, essas coisas se evoluíram um pouco, ok? Então, por exemplo, hoje a questão do acento ou não, tem até gente indexando com acento e sem acento, né? Porque porque se o cara acertar o acento é melhor, né? Coisas assim. Tá? Então, a gente está aqui no pré-processamento de texto, né? E o primeiro pré-processamento a gente chamaria de normalização, né? Então, a gente tem uma espécie de filtragem com análise léxica, né? Saber os tokens. A gente vai sair removendo coisa que não interessa para a gente ter. As marcações, porque lá no HTML eu posso tirar algumas coisas, né? Não palavras, que eu não quero, coisas que eu sei que eu não quero indexar, né? Normalizar maiúsculas e minúsculas, remover provavelmente a acentuação. Então, aqui é um exemplo, né? Então, eu peguei meu texto lá e veio na minha transformação, veio um monte de ruído, né? Ou veio sinal de maior, né? Que eu quero tirar. Né? Então, apareceu ali, né? Na maioria das vezes, documentos retornados pelas ferramentas, blá, blá, blá. Aí tem um símbolo. Né? O que é isso? Não sei, foi uma coisa que veio no meu processo, então eu vou remover. Podia ser, por exemplo, uma marcação de bold. Né? Lá no Markdown, né, se você botar asterisco a palavra no WhatsApp, né, asterisco a palavra asterisco, você tem um bold. Né? Então a gente tem que remover essas coisas que a gente não está interessado. Né? Há que decidir certas coisas. Por quê? Porque essas marcações podem conter informação útil. Por exemplo, você vai remover a marcação de que algo é negrito, né? E aí você está esquecendo que se ele é negrito é porque é uma palavra importante para aquele documento. Tá? Então é tudo heurística, né? Você tem que ir se adaptando ao que você pode fazer no universo de coisas para você. Né? E eu acho que é isso que esses grandes engines eles começam a fazer. Por exemplo, eles sabem, por exemplo, né, a porcentagem de documentos de um certo tipo. Né? Em algum momento aí eu estava lendo documentos com ISO 8954, só tem 0,1% dos documentos da web são desse tipo. Né? Ou fornecidos pelo web são desse tipo. Né? Aí o cara fala, vale a pena eu fazer um configurador para esse tipo? Né? Ou ele começa a ver, tem muito programa em C. Tem muito programa em C, será que eu posso reconhecer um programa em C e não indexar, por exemplo, os comandos, as palavras reservadas? Indexar só o nome de variável, o nome de função? Ou nem indexar, porque é um programa em C? Né? Então, essas decisões são decisões que você vai tomar, né? Porque você pode fazer, por exemplo, eu posso querer um mecanismo de busca para programas em C. E aí eu vou querer todas essas marcações. Tá? Uma decisão simples, por exemplo... Uma coisa que me veio à cabeça aqui, eu já escutei num artigo, o pessoal parece que agora tem tido problema com emoji também, né? Até em processo jurídico, porque como eles têm significado, eles não são originalmente parte da linguagem, né, textual, mas hoje em dia eles têm bastante valor, né? Isso deve ser um outro problema também, né? Você identificar quando é que a pessoa mandou uma carinha, o emoji, ele tem, eu diria, dois problemas. Né? O primeiro problema é receber o emoji de uma maneira que você perceba que é um emoji. Ok? Porque ele vai vir um código lá, tá? O segundo problema é você dar uma interpretação para ele.
Porque, claro, a carinha feliz é fácil, mas aquelas carinhas com boca torta, o que elas significam? Berinjela. Né? Berinjela tem um teor sexual atualmente. Estou até falando de tirar a berinjela. Né? Então, isso é uma questão. Né? É isso. Então, você tem o problema de detectar e o problema de dar o significado. Né? Substituir. Por exemplo, você pode pegar a carinha rindo e substituir pela palavra gargalhando. Seria uma alternativa válida. Outra alternativa válida é considerar o emoji um token e guardar ele como um token. Então, se você consegue, por exemplo, em alguns sistemas, né, o emoji ele é apenas a interface. Na verdade, ele é o dois pontos, tracinho, carinha feliz, né, tracinho, parênteses. Né? Você vai pegar ele assim. Né? Então, eu vou tentar digitar um emoji aqui, eu acho que ele vai converter. Não, aqui não converte. Eu digitei lá no chat e não converteu. Né? Tem sistemas que você põe, ele converte. Eu acho que o WhatsApp converte, vou tentar mandar lá para vocês no WhatsApp. O WhatsApp converteu. Né? Aliás, converteu até errado. Não, converteu certo. Eu que apertei errado, apertei contigo. Então, mas eu não sei se eu for ler o texto do WhatsApp, se vai vir o desenho, né? Ou se vai vir o código. Né? Aqui o Jonathan sabe. Qual é o Unicode daí? Digita aí o número do U mais alguma coisa. Então, mas eu não sei se lá no WhatsApp tá um GIF, tá um Unicode, entendeu? O que tá? Se tá Unicode é ótimo, porque o Unicode a gente sabe trabalhar. É UTF alguma coisa, deve ser um UTF-8 da vida lá, né? Que é a carinha do emoji. Aí tá ótimo. Né? E agora a gente aprendeu, né? Unicode é o fato caractere existe. O UTF-8, 16 e 32, grande parte, acho que 85% da rede hoje está em UTF-8, como ele está codificado lá, de alguma maneira. Né? Então tem uma carinha feliz que não existe lá, porque ela tem a carinha feliz, sei lá, do pirata verde, ela não existe. Então ela não tem o código Unicode. Esse aqui gerencia o TE, o Unicode 1F6. Eles ficam discutindo se pode ter, acho que agora teve uma discussão porque tiraram a cruz nazista, né, do Unicode, se vai ter revolvinho ou não vai ter revolvinho no Unicode, tem toda uma discussão que aparece de vez em quando no jornal. Um F600, tá faltando um número aí, não? Porque o Unicode Aí code pontos nem eu sei o que é. É o códigozinho dele, né? Você não me passou o TF8, você passou o Unicode. Agora sim, não, entendi. Outro problema que parece ser simples, né? Vamos lá, vamos fazer tudo em minúscula, né? Bota tudo em minúscula. Cuidado. Né? Porque se você bota tudo em minúscula, você destrói o seu algoritmo de entidade nomeada. Porque os algoritmos de entidade nomeada, que detectam coisas que você sabe que são, né? Nomes de pessoa, nomes de lugares, meses do ano, datas, coisas assim, são entidades nomeadas, que a gente chama. Né? Eles usam o fato de ser um substantivo com letra maiúscula. Né? Então, aí, agora eu botei tudo para minúscula, perdi minhas entidades nomeadas. Também eu peguei meu acrônimo lá, que era CAT, vou reduzir tudo isso para CAT. Né? Então, começa a ter problemas de case folding. Né? Tem uma regra básica, é a seguinte: se está no começo da palavra, da frase, eu boto em minúscula, né? Mas todas as outras palavras que estiverem com maiúscula, eu suponho que está com maiúscula porque é um substantivo próprio e deixo em maiúscula. Né? E tem uma estratégia que chama true casing, né? Que é aprender, por aprendizagem de máquina, quando fazer o case fold e como deixar quando está. E depois tem o trabalho de corrigir as palavras. Né? Aí acho que tem exemplo aí, né? Isso aí a gente já fez 2 vezes lá na COP. Né? O Bruno tratou com o Twitter e ele adaptou um algoritmo do Norvig em Python para Java. E o Fábio Ferma fez tese nisso. Ele fez um corretor que é
uma arquitetura, né, de programa que podia modificar lá. Então, era uma árvore de regras que processava a palavra e retornava a palavra correta, né? Então, eu fiz a dissertação de mestrado dele, extremamente brilhante, tá? Programação genética de árvores de regras para normalização de texto. Eu vou falar sobre o trabalho dele numa aula, tá? Porque é muito legal mesmo. A estrutura toda que ele montou é muito legal. Tá? E o outro trabalho comum, né, é o trabalho de stopwords. Aí a gente já teve um pouco dessa discussão, né? Então vamos lá falar um pouco sobre ela. A questão dos stopwords é a seguinte: tem palavras que são tão frequentes que não interessam a gente, né? E basicamente o algoritmo você tem uma lista de palavras, tá? É sempre assim, pega a lista de palavras e tira da base, né? Isso aí vem da lei de Zipf, né? Eu falei dela aqui, né? Que também é lei de potência, esse transparência até em inglês ainda, que copiei desse site, né? Então ele viu que alguns eventos ocorriam com uma lei de potência. Como é que é uma lei de potência? Uma lei de potência segue essa fórmula aí, mas ela tem a seguinte cara, né? Aqui é uma curva, ver que esse mapa aí ele é logarítmico, né? Os mais frequentes são muito mais frequentes, tem um ranking muito maior do que os menos frequentes, né? Então, pessoas achavam que era normal. Eu ia botar isso eu vou botar esse programa no Colab, lá tem vários programas no Colab apontando para vocês poderem usar, né? Para vocês verem as coisas acontecendo, entender os algoritmos, muito bom para entender os algoritmos, né? E esse aqui ontem eu achei esse aqui ontem e não deu tempo de botar, né? Então, por exemplo, se você for olhar as palavras da língua inglesa na Wikipedia, né, ele segue basicamente duas funções de potência diferentes, né? A primeira até a palavra ali 50 mil, mais ou menos, né, 20 mil, e depois as outras palavras eles são mais radical ainda a queda, né? Tem uma lei aqui, uma regra aqui, né, que ele seguiu, que é a verdinha. Depois tem uma quebra, é feita o Covid, né? Muda a regra aqui, né? E a regra é essa palavra aqui, ó, a primeira palavra, a palavra mais que existe mais na língua, ela existe muito na Wikipedia, né? A décima palavra já existe bem menos, ó, quase 10 vezes menos, né? Aqui é 1 vezes 10 a 6, aqui 1 vezes 10 a 7. Né? Aqui, sei lá, a palavra 50, 10 vezes menos. Né? Então a frequência vai caindo brutalmente, né? Mas depois ele vai tendo, ó, palavras são frequências baixíssimas, né? Mas vai tendo lá. Bom, professor, preconceito meu, mas eu achei que essas curvas fossem muito parecidas entre línguas e pelo visto não é não, né? Aquela rosa ali é bem diferente, fica lá em cima o tempo todo. Aquela rosa não, aquela é só outra fórmula, não é outra língua não. Aqui é tudo em inglês, tá? É tudo em inglês? Aqui é tudo em inglês, tá? Aqui são só fórmulas diferentes que está tentando achar o coeficiente mais adequado, tá? Para te mostrar o exemplo, tá? Tá. Mas entre as línguas tem muita diferença, você sabe dizer? Não sei. Talvez, não sei. Não sei. Eu sempre vi essa análise em inglês. Deve ter algum artigo. A gente usava muito o Zipf na Biblioteca Economia, professor, na ciência da informação. Você pode cortar coisa com Zipf, mas fala aí. Ponto de corte. Não, porque ele faz uma associação entre a semântica e frequência. Então, assim,
Não, assim, é um pouco difícil de você dizer que uma palavra é relevante, né? Que uma palavra ela realmente é importante. Mas ele associa o seguinte: quanto mais frequente, mais trivial. Então, ela é É, menos importante. Ela tem um valor semântico mais pobre. na Como, por verdade, o exemplo, pessoal gosta de um espaço assim, ó, pegar as palavras mais ou menos aqui, assim, né? exatamente. São as preposições, são as conjunções, são É, é, algumas essas aqui, palavras que têm valor. essas aqui são ruins porque são triviais e essas aqui Isso, são detalhadas demais, não servem para nada. exatamente. E as que aparecem uma vez, duas vezes, elas têm uma semântica tão forte que elas só aparecem uma vez, duas vezes, então elas não são tão representativas. Então a faixa de corte central, ela é a mais que representa melhor o conteúdo do texto, então ela tem um valor semântico mais rico, Isso, digamos assim. Mas é uma inferência, exatamente. uma ponderação que ele faz, né, para poder analisar entre frequência e valor semântico, né? Na verdade, assim, não tem como dizer que E tem que essa achar, palavra é né? mais. Tem que É uma achar, né? ponderação. É uma ponderação, né? Tem que achar esse ponto aqui. Se você quer fazer um esquema desse tipo, é um hiperparâmetro para achar, né? Quando você corta aqui e quando você corta aqui. Mas a Isso. prática ninguém faz isso a não ser para o seguinte caso: se você tem uma coleção não geral, tá? Aí você quer falar, por exemplo, você tem uma coleção de medicina. Então eu posso ter, certamente, medical vai ser ou disease, por exemplo, entendeu? Vão ser stop words, entendeu? Então eu faço essa conta para ver se tem alguma palavra nova a ser inserida aqui que aparece aqui e não está no meu stop words, né? Isso perdeu muita força ultimamente, porque você não precisa mais não indexar, né? Mas geralmente, quando a gente faz experimento de classificação, por exemplo, ou agrupamento, a gente testa com e sem stop words, que é muito próprio da coleção. Tá? Então, a coleção de menores, a coleção geral da web toda, ok. Mas a coleção de menores é muito própria dessas coleções. E certas coisas, por exemplo, análise de estilo de autor, aí você não pode jogar fora nada. Tá? Análise de estilo de autor, gente, é uma coisa que você faz em plágio. Então, você pode procurar plágio olhando dentro de um documento se o estilo do autor muda. Tá? E aí, isso, uma das coisas do estilo é a frequência de palavras. Né? E as palavras top são importantes. Se o cara muda da voz da primeira pessoa para a segunda pessoa, por exemplo, né? Da primeira pessoa do plural para do singular, já pode ser outra pessoa. Né? São indicativos que vão fazer você se preocupar mais com isso. Né? Professor, e no caso de múltiplos autores, né? A gente às vezes tem artigos aí que, sei lá, uma pessoa começa escrevendo, aí tem sempre alguém fazendo uma revisão em cima, sugerindo reescrever aquilo de alguma forma. Como é que chega nisso? Aí a de estilo não vai dar muito certo. Se for procurar em artigo científico com vários autores, a análise de estilo provavelmente não vai dar certo, porque tem uma mistura lá. Né? Tem um estudo que é típico de linguística, né? Por exemplo, vi vários artigos disso, assim, você conhece, para mostrar como o Fernando Pessoa escrevia diferente com cada heteronômio. Né? Então, para mostrar, olha, esse cara é tão bom que ele conseguia desenvolver estilos diferentes de escrita, né, em cada heteronômio diferente. Não dá para reconhecer que é o mesmo autor olhando. Isso é uma característica importante de ser heteronômio, não ser um nome falso, né? Entendi. Então tem aplicações assim em outras áreas que a gente nem sabe que existe, né? Eu fui descobrir isso por acaso, estava olhando o negócio, que artigo é esse? Artigo para ver se o Fernando Pessoa tinha múltiplas personalidades ou não, né? É isso. Né? Então tá, então stop words são nomes que foram dados pelo Peter Loon lá para palavras que devem ser filtradas, né? Controladas por seres humanos, tá? E então você tem várias listas, né? Eu tenho aqui uma lista de listas, né? Vocês podem simplesmente pegar daqui direto. Então, se for lá olhar no site RankML, né?
você tem essas palavras. Vê que a lista em português é bem maior que a lista em inglês, né? Você tem a lista em inglês do sistema que era SMART, que foi um sistema de pesquisa do Salto muito famoso, né? Em português você tem essa lista aqui no Unini, que é um site legal que tem ele tem stemmers, que a gente vai ver daqui a pouco, e listas de stop words para várias palavras, né? Mas realmente hoje em dia não há tanta necessidade, e tem o problema do N-gramas, né? E tem o momento de escolher também, se você vai escolher antes ou depois do Nadex Lexica, tá? Então o problema é esse, por exemplo, se você vai lá, banco de dados, né? Se você tirar o D, você não consegue indexar banco de dados, né? Frases perdem sentido, ser ou não ser vira só ser, né? Siglas e coisas que são importantes semanticamente também podem cair na regra do stop word, né? Se a stop word for automática. Então tem várias coisas para tratar e essas coisas ficam mais difíceis quando o nosso algoritmo é genérico, né? Às vezes, quando é um algoritmo sobre cinema, você pode ensinar certas coisas, né? Então, mas uma maneira de tratar, por exemplo, é ter um dicionário numa árvore, uma lista de dispersão, né? Numa hash list, onde você tem traduções para algumas palavras que você não quer cortar, né? Técnicas de reconhecimento, e tem um algoritmo que chama algoritmo GoWords. GoWords é o seguinte: você guarda todos os n-gramas que você quer guardar, e aí você, a partir desses n-gramas, você descobre palavras como banco, que pode ser banco de dados, ou pode ser banco de investimento, que você não vai emitir imediatamente. Tá? Então, o que você faz nesse algoritmo? Você pega a palavra, essa palavra aqui é uma stop word? Ok. Não, ela pode ser, jogo fora. Não sei, ela pode ser uma composite word. Aí ela é banco. Então, banco, ele tem um segmento possível. Então, o algoritmo vê. Então, qual é a próxima palavra? É D? Opa, então ainda tem um segmento possível. Qual é a próxima palavra? Investimento. Ok. Então, banco de investimento é um trigrama que eu quero guardar. O banco de dados é um trigrama que eu quero guardar. Não, banco de couro. Aí isso eu não quero guardar. Então, eu guardo o banco, jogo o D fora e guardo o couro. Tá? Então, o algoritmo mais sofisticado para stop words pode se preocupar com os trigramas, n-gramas que você quer guardar. Tá? Então, esses aí são os comentários aí de stop words. Opa, eu preciso parar a gravação.